agora, doutor Leandro Teles, mais uma vez com a gente, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Então quer dizer que o cérebro da gente prega umas peças na gente, né? Ah, prega. Nosso cérebro ele é cheio de bugs, é cheio de problemas, então a gente sempre acha que o nosso cérebro tem uma atividade linear, não, né? Ele é complicadinho. Ele é bem complicado, como qualquer sistema biológico complexo. Tudo que é complexo está fadado a erros. Então a nossa memória falha, a atenção falha, o humor oscila, e mesmo aquela coisa da visão, né? Quando a gente fala do sistema visual, a gente acha que a gente simplesmente enxerga o mundo, claro, né? Enxergou o mundo, a gente fala, é ver para crer, né? Então quer dizer, se você viu, é verdade. Mentira. Mentira? Então, não, é mentira. Por exemplo, eu posso estar enxergando alguma coisa que não existe. Exatamente, porque isso é uma interpretação do seu cérebro. Então a gente vai falar hoje, vai mostrar alguns... Tá te enganando. Me ludibriando. A gente vai mostrar alguns exemplos hoje bem claros, onde você parece que enxergou alguma coisa, mas na verdade não enxergou daquele jeito. Agora, isso acontece da mesma forma para todo mundo? Quer dizer, se a gente mostrar uma imagem aqui, a maior parte das pessoas desse estúdio vão enxergar a mesma coisa, ou cada um pode ter uma percepção diferente daquela mesma imagem? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Para as imagens que a gente vai pôr aqui, muito provavelmente a maioria vai ver a alteração, a mesma coisa. Porque são exemplos grosseiros. Então a gente trouxe exemplos bem claros, bem grosseiros, para o pessoal de casa também brincar, treinar e entender o que a gente está falando. Tá. Mas na vida tem coisas mais sutis. Então cada um vê o mundo de um jeito. Então o seu mundo é diferente do meu mundo. Por quê? Porque o nosso mundo é o mundo de dentro do nosso cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa vê o mundo diferente, amplifica um pouquinho mais, às vezes, os problemas, tem uma urgência maior para o que pode esperar. Uma pessoa deprimida olha o mundo sob o foco, sob o prisma da depressão. Vai ver as coisas, às vezes, um pouco mais nubladas, mais sem graça. Mas pode ser que, por exemplo, a depressão, já que você falou em depressão, que a depressão seja uma má interpretação do nosso cérebro? Também? Pode ser não, é. A depressão é uma doença de dentro do cérebro. Então o cérebro funciona mal. Então, no dia que você está mais deprimido, mais caído, você pode ver a mesma coisa e achar menos graça, achar menos cor, menos brilho. Então, você coloca um prisma diante dos seus olhos e você não vê mais aquela intensidade nas relações humanas, não ri de uma piada, não tem prazer em coisas que antes você tinha prazer. O mundo é o mesmo. Você mudou. Mas a partir do momento que a gente passa a ter essa consciência, que o cérebro da gente, ele nos engana, nos prega peças, a gente não pode começar então a ficar um pouco mais atento para que a gente não caia e não seja ludibriado por ele? Sem dúvida nenhuma. Quando você percebe que você está fadado ao erro, você tem mais tranquilidade. Faz uma coisa de cada vez, evita julgar na primeira impressão, né? Isso julgar o problema, julgar as pessoas, julgar a situação. Às vezes respira fundo, olha sobre uma outra ótica, dá uma chance da pessoa te convencer do contrário. Quando você tem humildade perante aos eventos da vida, você erra menos. Então quando você quer julgar de bate-pronto, você tem que entender que o seu cérebro está fadado ao erro. Vamos ver os exercícios que você falou que trouxe? Vamos sim. Aqui. Olha, aí... Tá pulando. Esse é um exemplo claro. Então assim, olha, você olhando assim rapidamente, qual imagem você acha que é maior? B. Não tem dúvida, né? Eu acho que o pessoal de casa também vai achar a imagem B maior. Esse é um exemplo claro de uma distorção de tamanho. Não. Então, a imagem A e a imagem B são absolutamente idênticas. Não muda nada. Mas ela tem pelo menos um palmo a mais. Não tem a mais. Na verdade, ela começou depois, olha. Nosso cérebro, se você olhar no canto mais esquerdo da imagem, você vai ver que a imagem A ela começou antes, só que o nosso cérebro é preguiçoso. Ah, sim, é verdade. Ele olha que tem uma linha meio reta, ele fala assim, começou mais ou menos igual e acabou bem depois, né? É verdade. Então isso é um exemplo claro de uma ilusão de ótica. Então se a gente trouxesse essa parte aqui para encostar na lateral da folha, a gente teria o mesmo comprimento. Isso, a gente pode pegar essa imagem de baixo, colocar junto com a de cima, elas vão ser absolutamente idênticas. Quem tem dúvida disso, pode depois buscar na internet, no site mesmo, a gente colocou a imagem para a pessoa colocar uma régua e ver que isso aqui é simplesmente uma cópia, né? Mas olha como o nosso cérebro pegou uma peça na gente aqui. E grande, hein? Um exemplo claro de uma ilusão de ótica de tamanho, né? De tamanho. Vamos ver mais um, Olha que interessante, que círculo laranja é maior? O do lado esquerdo ou direito, Kátia? Bom, sabendo que eu posso estar tomando uma enrolada do meu cérebro, eu diria que é esse, mas deve ser este. Na verdade, novamente, a gente tem uma similaridade de tamanho. Esse círculo e esses círculos são absolutamente do mesmo tamanho. Só que aqui é uma ilusão interessante, a gente chama de ilusão de contexto. Né? Então, dependendo do contexto em que a imagem é colocada, o cérebro faz uma interpretação. Então, algo vai parecer mais escuro, quanto mais claro for o fundo. A gente sabe disso, né? É verdade. Então isso em roupa, isso qualquer coisa de design, de cor, né? Agora aqui a gente tem uma coisa interessante. Essa bola colocada entre bolas maiores parece menor
do que ela igualzinho colocada em coisas menores. Porque aqui a gente tem todos os outros círculos maiores, aqui os menorzinhos, né? Engana-se. Você vê como a imagem ela não é só lida pelo cérebro, ela é interpretada. O cérebro dá uma pitada de interpretação. Aqui muita gente está falando assim, não, essa é bem maior. De novo, eu desafio o pessoal a medir com uma régua. E vai ser do mesmo tamanho. Vamos ver mais um, vamos ver qual é o próximo. Isso aqui é legal da gente fazer, né? Essa aqui é uma das imagens mais impressionantes que a gente tem em ilusão de ótica, né? Essa é a ilusão do tabuleiro de xadrez, de dama, né? Então a gente tem aqui o quadradinho A e o quadradinho B. Então todo mundo tá vendo o A e o B. Qual que é a impressão que é mais escuro? O mais escuro é o A. Parece que é meio óbvio, né? O mais escuro é o A e parece bem mais escuro que o B. E é mais óbvio. Eu posso garantir para você que esses dois quadrados têm cores absolutamente idênticas. Não tem, não, doutor Leandro. O B é muito mais claro que o A, ó. Eu insisto, é diferente, e aqui é uma ilusão de ótica muito interessante. O cérebro lê o padrão, né? O padrão de um tabuleiro de xadrez. Logo, tem casas claras e escuras, certo? Quando ele aceita isso, ele não aceita mais do que eu falei agora, que a cor é menor. Aí, o que a pessoa fez? Colocou uma sombra, né? Então a gente tem um sombreado em cima do quadrado B, e aí, o que ele fez? Ele escureceu os outros quadrados, de modo a parecer que o B é mais claro. Se a pessoa tapar os outros quadrados, ela vai perceber em casa que vai ser a mesma cor. Deixa eu ver. Vamos ver se você consegue. Olha lá, já deu uma aproximada, mas é que tem que tentar fechar mais ainda. Ó, é igual. Essa cor e essa cor é igual. Olha lá. Gente, é igual. É absolutamente idêntico, não dá pra ter dúvida. Não é que é igual mesmo? Você tem razão. E essa imagem é uma imagem muito fácil de achar na internet. No próprio Google, se você digitar, você vai achar a ilusão do tabuleiro de damas ou de xadrez, e você vai perceber que o cérebro é enganado de maneira grosseira, né? Aqui no caso... Bem grosseira, né? É bem grosseiro. A gente sabe que está sendo enganado, mas a gente não consegue ver a mesma coisa. Não, olhando aqui parece que você está me enganando e não o meu cérebro. Exatamente. Mas quando a gente vai fechando, a gente vê que o doutor Leandro não está nos enganando. É verdade. Quem engana é o cérebro, olha lá. Isso, olha lá, quem engana é o cérebro. A tonalidade é idêntica. É igual, gente, tá vendo? Ó, vou pôr aqui, ó, para ficar mais fácil. Isso. Um aqui e o outro aqui, ó. Igualzinho. Olha lá. Aí, ficou bem Só legal. Só que se a gente abre, ó. Olha como o nosso cérebro é interessante. Olha! Então, o nosso cérebro ele não lê o mundo, ele lê, interpreta e modifica o mundo. Nosso cérebro às vezes estraga o mundo, na verdade. Às vezes ele estraga. Às vezes ele salva, porque também se for ver a realidade nua e crua... Não, mas eu digo assim, estraga no sentido das pessoas colocarem os pés pelas mãos, né? Sim. Porque você acaba se colocando numa situação mais vulnerável, porque você acredita que você viu aquilo, né? Então aqui é um exemplo claro e inequívoco disso que a gente está falando. Isso vale para a ilusão de ótica, que é uma brincadeira, mas vale para todo o resto das doenças, do nosso convívio, da nossa interação com o nosso mundo. Por exemplo, pessoas que têm assim medo de altura, de ficarem fechadas num lugar, medo de escuro. Isso pode ser uma má interpretação do cérebro também? Sem dúvida nenhuma. Quando a pessoa tem medo de algo que não oferece risco, há uma interpretação equivocada. Então tem pessoas que têm medo de algo que não oferece risco. O medo, ele é uma situação que é para nos proteger de algo perigoso. Então a gente tem medo de animais grandes, soltos, ferozes. Agora, o medo imotivado, por exemplo, medo de elevador. Por exemplo, qual que é o risco, né, de um elevador? Então tudo isso é uma interpretação errada do nosso cérebro. É um dos bugs que nosso cérebro pode ter. Então é importante a gente conhecer isso para entender qual é a solução desse problema. Temos algumas perguntas, se você quiser mandar suas dúvidas também, claro que pode, mulheres@tvgazeta.com.br. A primeira, vamos ver de quem que é. Flávia, do Rio de Janeiro. Exercícios de ilusão de ótica também são bons para a memória? Ando esquecendo das coisas facilmente. Excelente pergunta. Na verdade, Flávia, são bons para a memória, sim. Então a memória, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, a memória não é uma função, ela é um processo. Para você ter uma boa memória, você tem que ter uma boa percepção da vivência, triar isso do ambiente, tem que ter concentração, atenção. Então a ilusão de ótica, ela nos força a mudar o nosso ponto de vista. Quando a gente faz isso, a gente melhora a nossa concentração, nossa atenção, e aquilo fica cravado de maneira mais firme na nossa memória, sim. Então, exercitar a ilusão de ótica é um exercício do cérebro, melhora também a memória. Você falou há pouco que se a gente fizesse as coisas uma de cada vez, a gente também treinaria melhor o nosso cérebro, né? Sem dúvida nenhuma. Então, na vida cotidiana, grande parte dos erros está na sobrecarga do cérebro. A gente faz no automático as coisas. E às vezes a gente acha que não está fazendo uma coisa só, mas está pensando em outra. Então, às vezes o nosso cérebro está com a atenção partida, dividida. É óbvio que a eficiência cai. Por isso que você tem que simplificar a vida. Então, você tem que aprender a delegar, a fazeres, a ter uma agenda, uma rotina. Você tem que aprender a priorizar.
O que é mais importante agora? E o que não for importante agora, eu faço depois. Faz depois com mais calma. Então a gente tem que tá sempre parece que fazendo várias coisas. Eu imagino a gente como rodando aqueles malabaristas que rodam prato. Você já viu aqueles que começam a rodar prato? Vários pratos, né? E aí, quanto maior o número de pratos que você roda, é óbvio que maior o risco de um deles cair. Então aqueles malabaristas lembram um pouquinho a nossa vida atualmente. A gente está com a cabeça longe, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e os pratos estão caindo. E não faz nada de direito. Não faz nada de direito, então a gente fica frustrado, fica desanimado, fica com estafa, cansaço mental, né? Então se a pessoa quer ter um rendimento escolar, social, profissional melhor, comece se organizando, simplificando a vida e encadeando os afazeres. Vamos para mais uma brincadeira? Vamos ver qual é a próxima. Ó, um exercício. Aqui bem parecido com a última, né? De novo, como o contexto muda a nossa percepção de cor, né? A gente tem a mesma cor aqui e aqui. Só que aqui essa cor parece mais escura do que essa. Simplesmente porque o cinza está exposto entre o preto e aqui o cinza está exposto entre o branco. Parece aquele do tabuleiro de xadrez colocado de uma forma mais simples, né? Olha como o contexto muda totalmente, né? Muda a cor que você vai ver. O fundo escuro acaba realçando muito mais. É engraçado, né? É muito engraçado. Então a cor é absolutamente idêntica. Essa cor é idêntica a essa. Vamos para a próxima, vamos ver o outro. Porque esse é igual ao tabuleiro, né? Olha lá. Vamos ver o outro. Essa é uma imagem interessante, é uma distorção de forma, né? Você olhando essa imagem rapidamente de longe, dá a impressão que o círculo e o quadrado não são regulares, né? Parece que esse círculo é deformado e esse quadrado é deformado. Também parece que a base é menor. Isso é abobrinha. Então esse círculo é igualzinho? É um círculo perfeito, esse círculo. Mas ele está ovalado, parece. Não, então, mas é impressão. Esse círculo ele é feito como se fosse feito com um compasso. Ele é absolutamente perfeito. Mas o nosso cérebro lê como se ele fosse um círculo assimétrico, ovalado, uma forma oval. Mesma coisa o quadrado. Dá a impressão que esse quadrado não está certinho, né? Que a base é bem menor. Isso acontece por conta dessas linhas excêntricas que fogem do centro, né? Então, como as coisas crescem quando fogem do centro, nosso cérebro também interpreta que o que está atrás é maior quanto mais longe do centro da imagem está. Mas como funciona isso para o cérebro entender tudo errado? Então, para você ver, aqui a gente está mostrando, parece que o nosso cérebro é uma porcaria, né? Parece. Mas, na verdade, não é isso, não. É que essas imagens são feitas caprichosamente para pegar o nosso cérebro. Eu quero sair daqui e as pessoas em casa têm que se convencer do que eu estou falando. De que realmente... Não, mas a gente está se convencendo. Isso aqui é mais um exemplo. A gente já viu que a cor, o cérebro erra. O tamanho, o cérebro erra. A forma também. O formato também. Então, a gente vai chegar aqui no final provando que realmente o mundo cerebral é um pouco diferente do mundo real. E as pessoas têm que ter humildade, tempo e paciência para entender isso. Pode não ter muito a ver com o que eu vou te perguntar do contexto de hoje, mas os daltônicos, por exemplo, o que acontece no cérebro da pessoa para que ela consiga ter uma interpretação errada das cores? Então, a questão das cores ela é muito bem estudada. O cérebro tem locais específicos que interpreta cores, né? Então a cor depende do cérebro, depende do olho, depende do nervo óptico. No caso dos daltônicos é um problema genético, onde não há percepção daquela onda de cor. Então eles simplesmente vão não interpretar corretamente. Como eles nascem daltônicos, muitos daltônicos nem sabem que são daltônicos, né? Eles chamam de um nome uma cor que é outra. Então o que é verde para mim, pode ser vermelho para mim. Para você. Só que você chama o seu vermelho de verde, eu chamo de verde e estamos bem. Então é interessante. Estamos bem mais ou menos. Mais ou menos. Faz o seguinte, Leandro, vai lá e põe sua calça verde. Você vem com a vermelha e eu venho com a minha verde. Não, então, mas ele chama de verde aquilo que você chama de verde. Ah, sim, ele entendi. Porque ele não inverte. Ele não sabe o que é verde. Ele não inverte, ele desconhece. Desconhece. Então tem alguns testes, tem algumas placas que a gente usa, na internet também tem, para a pessoa dizer se é daltônico ou não. Porque pelas placas, quem é daltônico não enxerga algumas coisas. Né? Mas até o semáforo, gente, eu conheço gente daltônica que tem carta. Porque sabe que o primeiro é o vermelho, que sabe que o segundo é o amarelo. Porque tem outras dicas que não é só a cor. E às vezes o daltônico sabe que as cores são diferentes. Só não sabe exatamente qual é o seu vermelho e o meu vermelho. Interessante isso. Muito interessante. Vamos ver mais um. Vamos ver. Aqui. Essas bolinhas ficam rodando, dá um enjoo, né? Isso mesmo. Isso aqui é uma ilusão de movimento. Até tá com a mensagem do Facebook, né? Porque isso aqui fez um estouro no Facebook. Porque achavam que era um GIF, né? Na verdade, isso aqui é uma imagem, uma foto, né? É interessante. Mas por que a gente vê esse movimento? Olha que ilusão de movimento, né? Isso aqui eu garanto pra vocês que isso aqui não é um GIF, que isso aqui não se mexe. Só que o nosso mas cérebro se você focar neste, você vê as outras todas se mexendo. É um capricho, por quê? Pela sombra, pelo contraste de cores. Aí o que acontece, Kátia? Quando você olha a imagem,
essa imagem fica parada e as outras se mexem. Quando você muda, isso quer dizer o quê? Quando a imagem ela vai da visão central para a periférica, ela tem uma leve distorção. E o cérebro lê isso como movimento nesse caso. Você de casa, ó, foca onde tem esse círculo escrito C e depois vê como o resto começa a se movimentar. Dá enjoo mesmo. Pelo menos pra mim dá pra você. Dá um certo mal-estar. Por quê? Porque não é possível, é diferente da realidade. Então o cérebro dá um mal-estar, dá uma coisa que a gente chama de cinetose. Tem gente que tem isso quando lê e dirige, aquela sensação de movimento esquisito do corpo, né? Então essa imagem pode dar mal-estar para algumas pessoas sim, mas é impressionante, né? É interessantíssimo. E se você ficar rodando e foca primeiro 1, 2, o 3 e o 4, dá um bololô ainda maior. Vamos ver mais uma? Ah, essa também. Parece caleidoscópio. Mesma coisa, né? Aqui, olha como que coisa interessante. Coisa né? louca. Parece que a imagem se move sozinha. Na verdade, é simplesmente a imagem anda no nosso campo de visão e dá a sensação de movimento, né? Isso é muito legal. É legal, não é legal? Eu acho muito legal. E a gente vai mostrar depois, Kátia, depois dessas imagens, a gente vai mostrar fotos reais, sem montagem, sem truque de computador. Fotos reais de quê? Fotos reais da internet, de pessoas que postaram fotos, onde que você olha, parece uma coisa e é outra. E é outra. Legal, eu quero ver. Né? Porque vai falar assim, isso aí é porque foi planejado por alguém, mas a gente vai mostrar fotos reais, onde o cérebro também é pego no pulo. Que legal, quero ver. Temos mais uma pergunta, se você quiser fazer suas perguntas também, aproveite a hora, hein? É essa, mulheres@tvgazeta.com.br. Vamos para a próxima pergunta, ó. Paula de Santo André. Déjà vu é um tipo de ilusão de ótica? Não. O déjà vu é uma distorção na questão de memória, né? Então o déjà vu é aquela coisa, a sensação de que já viveu aquilo, já vivenciou aquilo, né? Isso é um tipo de ilusão da parte da memória. Mas às vezes a gente consegue, quem tem isso, você fala, por exemplo, o riquinho agora vai catar o celular e vai enfiar no bolso. Aí passa um segundo, ele cata o celular e enfia no bolso. Isso aí já é uma outra questão, né? A gente já foge um pouquinho do escopo médico do negócio. Agora, sabe quando você passa num lugar onde você nunca foi na vida? E você fala, eu já vi aqui. Dá uma sensação de familiaridade. É óbvio que tem algumas coisas que são inconscientes, que seu cérebro percebeu naquilo, que te deu essa familiaridade. Nem tudo que passa pela inconsciência, não pela consciência, vai parecer um déjà vu. Tem o jamais vu também, né? Quando você está num lugar que você conhece e você sente que está estranho. Pessoas ansiosas têm isso, alguns tipos de epilepsia dão isso, onde você tem uma sensação de estranheza. Eu conheço, se faltasse alguma coisa aqui. E você isso não é familiar. Tem pessoas que inclusive perdem o aspecto familiar dos familiares. Ela pode chegar em casa um dia e achar que os familiares não são familiares. Mas que loucura! Isso, porque essa percepção de familiaridade é uma função do cérebro. O cérebro diz, isso é familiar, calma. Isso não é familiar, atenção. Então esse sistema, quando ele falha, quando ele erra, surge o déjà vu e o jamais vu. Vamos para mais, será que tem mais dúvidas? Vamos para mais uma experiência, um exercício a mais, vamos ver qual que tem aí. Esse aqui também. Esse é interessante. Esse aqui a gente tem linhas que eu garanto, são absolutamente paralelas. Mas dá a impressão de que elas não são paralelas, as verticais, né? É verdade. Por quê? Isso é uma confusão de simetria. Como as linhas horizontais são nitidamente assimétricas, o cérebro as verticais também ficam assimétricas. Então olha aqui que coisa interessante. Essas linhas são absolutamente simétricas. Há um paralelismo perfeito. Se colocar um esquadro aqui, você vai ver que são... Mas não dá para convencer alguém que está olhando agora que isso é verdade, né? Não, depois tem que entrar num site, pegar e medir tudo direitinho. Mas parece que eles ficam assim, ó. Entra no site com um compasso, um esquadro, uma régua, e aí vai falar, não, o Leandro não tá louco. Tá apesar que eu vou te dizer, quer ver? Tipo, depois eles colocarem na tela cheia, ó lá. Olhando na tela cheia ali, como a gente tá vendo, você de casa tá vendo também, parece que aqueles retângulos começam a se mexer e as linhas também. É verdade. Parece que são como escadas que sobem, descem, né? Parece escada rolante. E a gente não tomou nada, né? Estamos aqui com a cara limpa, né? Quer dizer... Não, eu não tomo nada, nem bebo. Nada. Eu já sou um porre sóbria. Imagine bêbada. Aqueles óculos, quando a gente vai no cinema para assistir um filme 3D, que são, um lado tem uma cor vermelha e do outro outra. Quer dizer, de que jeito que a gente faz com que o nosso cérebro pense para a gente conseguir enxergar de uma forma diferente? Isso é muito interessante, porque a gente tem um olho e outro olho. Então, para a gente ter tridimensionalidade, a gente tem que ter essas duas imagens formadas, elas são um pouquinho diferentes, e o cérebro depois tem que fazer uma conversão, uma imagem só. A gente está olhando para frente, nosso olho está alinhado, se eu fechar um olho ou outro olho, a imagem é igual. Isso é uma coisa interessante. Então, o cérebro tem um sistema, ele gasta energia, gasta espaço para aproximar as imagens. Então, se eu tiver um filtro num olho, outro filtro no outro, eu não vou ver
duas imagens diferentes. Eu vou ver a mesma imagem fundida com alguma coisa que não é nem de um filtro nem do outro. Então, nos óculos 3D, eles usam muito essa tecnologia para criar uma perspectiva mais real do filme. Então, isso é uma coisa interessante. Quando a gente percebe que isso falha quando você tem doenças que desalinham os olhos. A gente chama isso de diplopia. Às vezes você tem problemas nos músculos ou nos nervos da visão, e a pessoa fica um pouquinho estrábica, vesga. Então o olho fica desalinhado. Com isso formam-se duas imagens, uma mais forte e uma sombra. Então ela não se sobrepõe. Não sobrepõe perfeitamente. Então a pessoa fica com uma imagem fantasma. É como se a gente estivesse olhando numa máquina manual de fotografia e a imagem não se encaixa e fica sem foco. Né? Exatamente. Você vai ver uma imagem boa, um pouquinho nublada, porque todo mundo tem um olho que é preferencial, mas quando você desalinha o olho, você vê que o cérebro, ele funde as imagens, né? E a pessoa que só tem um olho só consegue ver de maneira bidimensional. Ele vai perder a questão da profundidade, da perspectiva. Dá para se adaptar, lógico que dá. Mas a natureza evoluiu para 2 olhos desse jeito, porque isso é superior e é mais complexo. Existem algumas doenças que, por exemplo, não digo que são causadas, mas são até aumentadas, vamos dizer assim, em função de problemas assim. Por exemplo, dislexia. A pessoa não consegue se firmar e ter atenção naquilo. Uma vez que ela não consegue ter um foco perfeito, ela pode também acabar tendo uma falta de concentração muito maior. Sem dúvida. Quer dizer, a musculatura ocular pode estar meio flácida. Exatamente. Vocês estão um exemplo da dislexia e tem outros tantos. Déficit de atenção com miopia. Lógico que vai piorar, né? Quanto mais esforço você tiver que fazer para obter um resultado, mais desatento você vai estar. Você vai perder a chance de deixar o seu cérebro à vontade para fazer uma outra coisa, né? Então, quando a gente quer ter criatividade, quer ter um bom rendimento no trabalho e na escola, é importante que o seu cérebro esteja confortável. 100%, então, né? arruma um ambiente, faz um bom óculos, tenha um bom controle térmico, durma bem à noite, se alimente bem. Tudo isso vai ajudar o seu cérebro a ter liberdade, não ficar brigando com os outros problemas, para resolver aquilo que você quer resolver. Acalmar o cérebro, na verdade. Acalmar o né? cérebro, exatamente. Vamos voltar agora aqui, vamos mostrar as fotos. Olha essa foto. Essa foto é uma foto bem interessante. Essa foto é a foto do tapete voador, né? Parece que o Aladim veio visitar Rio de Janeiro e tá... Então, quando você olha primeiramente, parece que o quê? Que tem uma pessoa numa placa voando, né? Mas é óbvio que não é isso, né? O que acontece aqui foi um capricho, né? A gente tem uma sombra aqui embaixo, que é a sombra de uma bandeira, provavelmente. Como essas, né? Exatamente. A gente pode ver que tem o mastro, né? Mas quando o cérebro bate o olho na imagem, ele acha que é a sombra do tapete mágico. Se tem uma sombra embaixo do tapete, é óbvio que ele está longe do chão, né? Então, como o chão também ele é homogêneo, porque é uma areia de praia, você tem a impressão de que o tapete está voando e, na verdade... Não está. Nada a ver. Legal, vamos ver a outra. Próxima. Cadê a cabeça dela? Essa é a ginasta sem cabeça. Essa é uma foto premiada, uma foto famosa, onde o fotógrafo foi muito feliz, né? Você tá vendo a cabeça dela aí? Ele pegou uma perspectiva onde a cabeça não aparece. Na verdade, a cabeça está lá, obviamente. Sim, mas tá lá pra trás. E aí o pé, coincidentemente, caiu simetricamente no lugar do pescoço. Olha isso. Então parece que o pé dela ficou no lugar da cabeça. Então não tem montagem, não tem nenhum truque de computador, só tem a felicidade do fotógrafo, para você ver como uma perspectiva imensa aí. E esse exercício é comum em atletas. Tem várias ginastas que fazem essa hiperextensão da cabeça, de modo a desaparecer com a cabeça numa foto frontal. Já que a gente está falando de ginastas, a grande maioria delas dizem que é uma dor intensa e imensa quando se faz um trabalho como elas fazem, principalmente em campeonatos. O cérebro também passa a se acostumar a essa dor e ela se sente um pouco menos forte nesse sentido, quer dizer, com relação à dor? Então, sem dúvida nenhuma. Ela pode sentir, o cérebro, quando é impactado de maneira contínua a um estímulo, ele se readapta. Pessoas que trabalham em lugares muito barulhentos passam a ouvir menos, ou passam a perceber menos alguns ruídos. Se equilibra, né? Mesma coisa vale para a questão muscular, para a questão de dor. Pessoas que têm dor crônica, e tem um monte de gente em casa que deve ter dor crônica, têm uma relação diferente com a dor. Então, pessoas que vivem em ambientes muito barulhentos, ou muito iluminados, ou muito estressantes. Então, o ambiente modifica a percepção do cérebro. O cérebro ele tem que criar filtros para se proteger.
Até em relação à pressão que essa pessoa sofre também, a gente se readapta, não é? A gente se readapta, cria filtros, né? Então a gente passa a conviver, a gente se acostuma. Ah, eu não ligo mais. Você não liga porque o seu cérebro se adaptou, mas não que seja saudável. Porque a energia que ele faz para poder filtrar o estresse, o excesso de barulho, a sua desorganização é muito grande. Então você não está vendo o real rendimento do seu cérebro. Você está sendo enganada de novo por ele. Mais uma vez está sendo enganada. Ele finge que está tudo bem, para você não ficar sofrendo dia e noite, mas você não tá aquém da sua performance cerebral. Mas isso vai da habilidade de cada um? Sem do dúvida. cérebro conseguir fazer Sem isso? Quer dizer, eu dúvida. posso estar numa situação estressante e eu até me divirto com algumas delas. Enquanto outra pessoa quase tem um ataque cardíaco e cai dura. É lógico. Tem variações interpessoais. Depende do quê? De genética, da criação, da nutrição, da experiência prévia, das memórias, conscientes e inconscientes. Cada um vê de um jeito e vive de um jeito. Vamos ver mais uma foto. Essa daí ficou bem legal. Essa é bem simples, ó. Essa foto japonesa com 3 pernas, né? Quando você olha rapidamente, Mas a ela gente aqui tá com 3 pernas. Não, ela tá com 2 pernas. E aí, se você olha com mais capricho na imagem, olha como a segunda visão é diferente, né? Olha com calma, ela tá segurando um vaso, né? Que tem uma tonalidade mais ou menos próxima, numa posição parecida que seria a perna dela. Mas né? o vaso aqui em cima é preto, então ele some no meio do vestido então, dela. Então, agora o pessoal ajudou, deu um close ali, ó. Aqui tá o vaso. E aqui estão as 2 pernas. Então, a perna colocada de forma esquisita, né, diferente, e o vaso colocado no lugar da perna. Então dá a impressão que são 3 pernas, na verdade. Mas é interessante que depois que você fala do vaso, a gente olha e fala, é claro, é o vaso. Mas antes de você falar, a gente achava que era a perna. Essa é aquela questão da primeira impressão. Então, olha como o exercício ajuda, né? É a que a gente já sabe que é uma ilusão de ótica. Mas a gente não consegue enxergar. Porque é o nome da pauta já. Então a pessoa já sai e mesmo assim ela fica vendida. Muito legal. Deixa eu ver mais uma. Nossa Senhora! Pobre criança! Essa criança, é legal. Essa é curiosa, né? Olha lá, a criança está sob a mãe na praia e acho que pela tonalidade de pele e pela simetria que ela está com relação ao quadril da mãe, dá a impressão que há uma continuidade, né? Apesar que seja uma continuidade absolutamente impossível. Sim, mas né? engraçado porque parece que é. Parece um organismo só, né? O bebezinho e a mãe, e aí foi o capricho de novo da foto bem tirada, na perspectiva correta, né? Muito legal. Vamos ver mais uma. Essa foto é famosa, ela rodou assim, os e-mails de muita gente. É uma foto até um pouco perigosa, né? A interpretação inicial. Tem alguém tirando foto, talvez no espelho aqui, né? E aí a pessoa lá atrás aparece na foto. Sem calça. Parece que ela tá sem calça, né? Parece que é o bumbum dela. Parece lá atrás, que é o bumbum dela. Mas aqui, na verdade. Ó, no meio da alça. Parece o bumbum, ó. Aqui, ó, né? Mas na verdade, é o braço da mocinha. Exatamente, é só a axila da moça da frente. Então, olhando rápido, parece que a moça foi pega ali, desprevenida ali atrás, né? Parece mesmo, ficou horrível. Essa é uma imagem que ficou bem conhecida, dado o capricho do alinhamento das pessoas, né? Isso é muito engraçado, porque 2, 3 milímetros para o lado direito, para o esquerdo, já muda totalmente. Não, isso, um pouquinho para lá, o cérebro já falaria, não tem nada nessa imagem, uma imagem como qualquer outra. E aqui a gente viu que deu essa dúvida e dá essa interpretação inicial equivocada. Vamos ver mais uma, tem mais uma? Eu acho que tem. Nossa. Olha essa aí, ó, é o bebê velho, é a criança velha, né? Então olha que coisa impressionante essa imagem, né? A gente tem o pai e o filho no colo, e aí a gente dá a impressão de que a cabeça do pai é a cabeça do filho, né? Aqui não tem nenhuma montagem, não tem nenhum truque de computador, Photoshop, a criança tá um pouquinho virada e tá aqui, né? Mas dá pra ver parece que é a areia que tá no rosto, mas é o rosto da criança, na verdade, né? E aí o chapéu calhou de cair certinho sobre a cabeça do pai. Ficou então você legal. tem aqui, ó, o recorte do rosto do filho tá aqui, né? Só que como o cérebro acaba somando, né? A criança figura, que tá de óculos. Então o cérebro inicialmente não atenta o detalhe, né? O cérebro ele atenta o todo. Ele vai ao mais fácil, né? na verdade. Só que de repente o cérebro fala, tem alguma coisa bizarra, porque essa cabeça é de um adulto e o corpo é de uma criança, né? Aí o cérebro vai buscar o detalhe depois. Então esse exemplo é um exemplo bem interessante também de uma foto bem do dia a dia. legal. Muito bom. Deixa eu ver mais uma. Nossa, a mesma coisa. Cara, parece uma galinha, né? Tá numa posição bizarra. O cara é uma cabeça muito grande pro corpo, uma postura meio esquisita. E no primeiro momento, talvez pela coloração da camisa, né? Parece que é uma coisa só. Que é o cara, né? Que é o corpo do cara que tá agachado. Mas é da mulher que tá aqui. Isso. E ele tá sentado, esse bumbum é dele. Exatamente. Ele tá de shorts preto, camisa branca. Mas parece uma galinha, ó. Olha lá. Parece, né? Parece tão horrível, coitado. Muito legal. Essa é uma outra imagem interessante. Deixa eu ver a próxima, vamos ver a outra. Nossa! Olha lá.
Isso chama atenção O também, camelo né? tá engolindo a cabeça da moça? Parece que ele tá tentando engolir a veterinária, sei lá quem que tá lá com ele. De novo, um exemplo de sobreposição. Acho que também a cara que ele faz na hora também ajudou no efeito, né? Ele faz uma cara meio de... É porque ele tá na frente dela, né? Ele tá na frente dela e calhou de cair com simetria, né? Então pode dar a impressão inicial de que ele está engolindo. Com calma, a gente percebe que, obviamente, não é isso que está acontecendo e o cérebro consegue ver pela sombra, pela luz, que a moça está num nível posterior, né? Mas até porque as pessoas estão segurando, estão puxando bem a corda, parece que estão tentando acudir a mulher que está sendo engolida pelo camelo, né? O olhar dele, o jeito que as pessoas estão segurando, tudo isso é uma coisa importante. O contexto, né? A percepção ao Aqui, redor, na verdade, se você tivesse uma visão tridimensional, você talvez perceberia que o camelo está mais para frente. Mas no contexto geral da foto, não. Aqui está bidimensional, porque é uma foto, e o contexto todo sugere que o camelo pode ser agressivo, pode estar agredindo a veterinária. Muito legal. Tem mais uma, será? Tem. Deixa eu ver. Essa eu gostei, essa é boa. Vamos ver a próxima. O quê? No lugar da mão ela tem um pé? Exatamente. E um pé e um tornozelo cheio de varizes ainda, Essa né? é esquisita, né? Uma moça sentada na beira de um rio, de uma lagoa, e de repente parece que há uma continuidade, né? Aqui chama atenção duas coisas. Primeiro, a tonalidade, né? Então, pela tonalidade do braço e do pé. E aqui também o que chama atenção é que a calça sugere que esse não seja o pé, né? A calça parece que vem um pouquinho mais para baixo aqui, né? É verdade. Então isso dá uma impressão de realidade para a imagem. Não sei o que aconteceu exatamente com essa calça. Não faz sentido esse pé aí na Essa calça tá meio para baixo e o pé tá um pouquinho para cima. Não sei se estava com algum Eu problema. acho que ela está segurando o pé. Isso aqui que parece varizes são os dedos dela, não são? O quê? Isso. Aqui, São os né? dedos, né? Exatamente. Parece varizes. Isso. E aqui deu essa impressão de que é o pé preso no braço, sendo que obviamente não, né? Acho que ela inverteu. A qualidade da foto também não tá tão nítida, né? Isso também ajuda a gente a ter uma percepção errada, a fazer né? a confusão, lógico. Mas se a gente jura que ela está com a mão no lugar do pé e do pé no lugar da mão, a gente jura. Jura. Muito legal. Deixa eu ver mais uma. Vamos ver a outra. Essa é interessante, né? Parece uma foto normal, né? Um cara sentado, a moça deitada. Só que estranho, né? Assim, olha com calma essa imagem. Parece que essa perna é comprida demais para ela. Tá calçando uma perna. Essa perna tá causando uma sandália. Se você olhar a perna que tá sem a calça, tem essa calça dentro, tá usando uma sandália feminina. Sim, mas é que tá invertido. Isso mesmo. Essas são as pernas dele e essas pernas dela, mas tá tão peluda, né? Que tá até invertida. Eu não sei se é porque por causa da escuridão ou se é a depilação mesmo. Mas eu acho que não. Tem que depois ver com calma no computador. Mas aqui é como confunde, né? É a moça que está sentada, obviamente, e o rapaz que está deitado, né? E ela está segurando a perna do rapaz aqui. Então, muito legal. Agora tá claro, né? Mas inicialmente... Mas pela escuridão aqui dessa perna, a gente tende a pensar que é a perna dele que é mais peluda. Mas aqui essa imagem vista no computador, na verdade a perna é lisa e ela calça aqui embaixo tem uma sandália feminina. Tá. Então isso ajuda um pouquinho depois a interpretar a imagem. Mas olha que imagem caprichosa e bem tirada, bem né? legal. Que dá essa confusão. Enrola bem o cérebro da gente. Enrola. Deixa eu ver mais uma. Nossa! Olha essa aí. Olha falar esse em braço. pelos, né? Por falar em pelos, parece que essa moça tá com o braço... Será que ela tem algum problema? Então, alguma doença peluda assim? Acho que não. Na verdade, obviamente, quando a gente olha com calma essa imagem, o que você acha que é o braço da moça, na verdade, é a perna do rapaz. Então é só a questão de localização. O tamanho é inadequado, o tipo de vestimenta. É que o joelho dele parece o ombrinho dela coladinho na cabeça, Isso né? mesmo, dá até um susto inicial, né? É um ombrinho, né? Um ombro largo demais, mas enfim, tudo bem. Mas olha como uma imagem que dá muita aflição, né? Que você vê uma moça bonita, uma moça magra com o braço largo e peludo desse jeito. Peludo. E como depois o nosso cérebro desfaz a confusão, né? Em algumas situações ele desfaz, em outras ele não consegue. Outras não. Aqui a gente está fazendo um exercício, um treinamento. Agora, na vida real, quantas vezes a gente engoliu ilusões que não eram reais? Não, e aqui a gente está esperando que tenha alguma coisa errada, então é mais fácil da gente achar, mas no cotidiano da gente a gente não espera isso. Com certeza a gente julgou mal algumas pessoas, algumas situações, alguns contextos. Então é importante, que nem eu falei, levar isso para a nossa vida. Olhar as coisas com humildade, com tranquilidade. Não achar que a nossa interpretação está sempre acima. Eu vi, eu enxerguei, eu ouvi, eu estou certo. Ou eu entendi. Ou eu entendi, eu compreendi. Então calma, vamos ouvir a opinião do outro, vamos debater, vamos olhar de novo, vamos ter calma, tranquilidade. Não responde de bate-pronto, não tenta resolver problema na hora. Então se acalma, tranquiliza e depois você vai ver que seu cérebro vai te dar respostas melhores. Legal. Vamos ver a última agora, ó. Essa é legal. Parece que o cachorro está no corpo da mulher.
Cachorro intelectual, né? Muito legal. Essa é legal, porque você tem, de novo, uma sobreposição, né? Bidimensional, onde a cabeça do cachorro lembra ser a cabeça da pessoa que está lendo. Então isso dá um choque realmente para o nosso cérebro. Né? Olha, é bom a gente lembrar, gente, que esses são exercícios bem legais para a gente fazer, para a gente depois colocar em prática no dia a dia. Não é só para achar engraçado e ficar por isso mesmo, né? Às vezes a gente não se toca numa situação que a gente está vivenciando, quanto que a gente está mudando o foco, né? Exatamente. Enxergando coisas diferentes. A ideia, Kátia, de colocar essa pauta no Mulheres é exatamente abrir os olhos das pessoas para isso. A gente colocou em tom de brincadeira, em imagens grosseiras. Isso é mais fácil de enxergar, Tem pessoas que realmente não entendem o que a gente está falando quando a gente fala de maneira um pouco mais erudita ou mais técnica, né? Então aqui a gente mostrou que realmente o nosso cérebro interpreta o mundo e ele é susceptível a falhas, a erros. Então a gente colocou no site essas imagens, lá tem outras também, onde a pessoa pode brincar, pode ver, tem outros exercícios para o cérebro. Legal. E a gente vai continuar trazendo durante as semanas mais coisa para o pessoal treinar em casa. Treinar, gente, para colocar em prática mesmo. Volta já porque a gente tem mais coisa para falar ainda. Voltando aqui ao Dr. Leandro Teles. Temos um vídeo muito legal para você ver também, que fala justamente essa má interpretação do cérebro. Quer ver? Ó, solta aí, vamos ver. Esse é legal. Olha lá. É bem isso, né? Genial, exatamente. Na verdade, elas estão com uma roupa, cada uma dividida com metade branco, metade preto. E olha lá. É muito legal, né? Impressionante. Nosso cérebro olha, simplifica, né? E acaba por vários momentos interpretando como a junção, como se fosse uma pessoa, né? Como se cada pessoa estivesse vestida com uma roupa única, de uma cor única, muito interessante, né? criativo, né? É o muito coreógrafo legal. E o estilista estão de parabéns aí, né? E é uma grande ilusão também, né? Grande ilusão, nossa. A graça tá aí porque o cérebro acha esquisito, porque ele vê uma pessoa e quando chega na cabeça, vê que não bate, né? Que não orna uma coisa com a outra. Muito legal. Olha lá. Foi alguma festa de escola que as meninas fizeram isso. Foram bem, escolheram direitinho. Foram bem, tô de parabéns. Aí acho que foram na mosca ali, né? Acertaram direitinho. Bom, quem quiser saber e quem quiser fazer os exercícios que a gente mostrou agora aqui com o Dr. Leandro Teles, acesse o site do Dr. Leandro Teles, que você tem ali os exercícios todos, tá? É o www.leandroteles.com.br, leandroteles.com.br, lá tem todas as informações legais pra gente colocar na prática no dia a dia isso também, né, doutor? Exatamente. Lá a gente fez um site pro público leigo, com exercícios, com dicas para memória, com textos também sobre dor de cabeça, epilepsia, e aos pouquinhos a gente vai trazendo pro pessoal também aqui ao vivo. Lembrando só, gente, que nada supre a sua necessidade de ir a um médico, nem que você faça exercícios pela internet, que você assista a gente. O nosso intuito é que você aprenda direitinho como você pode melhorar, ter mais qualidade de vida e depois pergunte ao seu médico o que você deve fazer, né, doutor Leandro? Perfeito, Kátia. Obrigada, viu, pela participação. Muito bom recebê-lo. Você viu só que legal isso?